Meus amores, meu nome é Jéssica. Esse é o meu primeiro vídeo de maquiagem, então se vocês gostarem, por favor, dê um joinha, dê uma curtida, que aí vocês iam me ajudar bastante, assim eu saberei se vocês estão gostando ou não, tá? Obrigada, vamos lá começar a nossa primeira maquiagem. Pronto, vamos lá, meus amores, vamos começar. Eu começo com esse lápis mesmo de olho normal, preto. Pego na pontinha, da pontinha da sobrancelha, eu preencho bem. Com o pincel chanfrado, eu vou dar o acabamento. Vou passando bem rentezinho a sobrancelha, preenchendo todas as falhas. No iníciozinho da sobrancelha, eu vou deixar um pouquinho mais claro, pra ficar aquele tom natural, aquela coisinha natural da sobrancelha. Então, com muito cuidado, você vai preencher toda a sua sobrancelha, sem medo. Faça a mesma coisa na outra sobrancelha, preenchendo bem. Bom, como vocês podem ver, eu gosto dela um pouquinho mais escura, mas se vocês quiserem, podem fazer ela um pouquinho mais clara. Eu vou pegar um corretivo, um corretivo, um pincelzinho chanfrado, eu vou preenchendo bem rente aos cílios, ou bem rente à sobrancelha. Para que isso, meus amores, vocês perguntam? Para ficar aquele efeito Photoshop linda, você vai dar uma esfumada, para não ficar muito demarcado. Faz a mesma coisa em cima, bem rente à sobrancelha, sem medo de ser feliz. Preenche bem. Cuidado para não ultrapassar a sobrancelha, tá? Esfuma também. Com o mesmo pincel e o mesmo corretivo, eu vou preencher toda a minha pálpebra. Ele vai ser o meu fixador de maquiagem, meu fixador de sombras. Esfuma um pouquinho. Agora, com aquela nossa famosa esponjinha, vou dar aquela esfumada, aquele acabamentozinho em toda a minha pálpebra. Tô linda, né? Agora, com o pincel de esfumar. Essa minha sombra é uma sombra moca, é um pouquinho mais aberta, um marronzinho mais aberto. Sem medo de ser feliz, eu vou esfumar toda a minha pálpebra, sem chegar perto da sobrancelha, sem ultrapassar, certo? Esfuma bastante. O segredo da maquiagem é o esfumado. Pego mais um pouquinho de sombra, coloco bem rente ao côncavo. O côncavo é aquele ossinho que fica em cima da pálpebra. Então, você vai esfumando. O segredo é você pegar a pontinha do pincel sem força e fazer movimentos circulares. Esse é o segredo sem medo. Esfuma bastante. Como eu falei, o segredo da maquiagem é o esfumado, então tenha paciência, sem medo, é só esfumar. Com outro pincelzinho mais menor, eu vou colocar bem rente ao côncavo. Você aperta só mais um pouquinho, com um pouquinho mais de força, você vai delimitar seu côncavo. Vai fazendo movimentos circulares, só com mais um pouquinho de força, pra ficar um pouquinho mais escuro, tá vendo? Com a mesma sombra ainda deixa um pouquinho mais escuro. Agora, com um corretivo e um pincel chanfrado, vamos fazer o famoso cut crease. Vou colocar um pouquinho mais de força pra achar o meu côncavo. Depois de achado, eu vou dar aquelas batidinhas pra demarcar com um corretivo e dar uma esfumadinha. Esfuma mais um pouquinho, sem ultrapassar. Pronto, sem ultrapassar aquele cantinho mais escuro do olho onde a gente fez o esfumado, certo? Você dá aquela leve batidinhas, dá uma esfumada, pra não ficar aquela demarcação do corretivo. Faz a mesma coisa no outro olho, dá aquela batidinha pra achar o côncavo, porque minha pálpebra é mais um pouquinho gordinha, então eu tenho que fazer isso pra achar meu côncavo. Esfuma, não ultrapassando aquele cantinho mais escuro. É um cut crease pela metade. Cut crease feito. Com um pincelzinho mais fofinho, eu vou agora com outra paleta de sombra. É um branquinho mais puxado pro nude, preenchendo toda a pálpebra que eu fiz o cut, que foi o nosso fixador. Esfumo, faço no outro olho, dou aquela leve esfumada pra não ficar aquela demarcação, pra não ficar marcado, certo? Dá uma leve esfumada. Com a mesma sombra, vou levar o ponto alto da minha sobrancelha, dando aquela leve esfumada também nos dois lados, para dar aquele acabamento melhor, né, no esfumado. Agora, com um pincel de esfumar, com a mesma sombrinha, aquela sombrinha moca, eu vou depositar no cantinho externo do olho para dar aquela escurecidinha.
né? Para dar aquela transiçãozinha entre a sombra mocha com a sombra nude quase branco. Dou aquela leve esfumada para não ficar demarcado, não ficar marcado. Esfuma bem, como eu disse, o segredo é a esfumação do olho. Agora vamos para o famoso delineado de gatinho. Eu começo rente à linha d'água. Eu vou começar de baixo para cima, certo? Um pouquinho deitado. Quando eu terminar de fazer a pontinha, terminar de fazer o traço, eu pego a pontinha, o início da pontinha e levo para o meio do olho. Assim, puxando até o ponto lacrimal do olho. Vou preenchendo todas as falhinhas do delineado, preencho bem, deixando bem retinho, até a pontinha do olho. É isso, meus amores, o delineado não tem muito segredo, delineado de gatinho. Pronto, agora com um pincelzinho de esfumar menor, vou depositar com leves batidinhas uma sombra preta para dar aquela escurecidinha no nosso côncavo. Eu vou depositando e dando leves batidinhas e esfumando, porque o segredo de um bom olho, de uma boa maquiagem nos olhos é a esfumação. Então, vou dar leves batidinhas e esfumar para dar aquela transição nas cores, para não ficar uma cor só, entendeu? Então, vamos dar aquelas leves batidinhas e esfumar. Vamos para a base. A base que eu estou usando agora, ela tem efeito mate e ela cobre bastante. Então, eu não vou colocar muita base para não envelhecer minha pele. Vou colocar um pouca base e com a esponjinha, vou dar leves batidinhas no rosto. Finalizando toda a pele com a esponjinha e a base, vamos agora para o corretivo. O corretivo é um pouco abaixo do tom da sua pele. Vou colocar embaixo dos olhos em formato de um triângulo, depende muito do formato do seu rosto. Eu vou colocar no formato de um triângulo para iluminar os pontos centrais do meu rosto. Abaixo dos olhos, eu vou preenchendo também no nariz, na testa e no queixo. Agora, com uma esponjinha pequenininha, eu vou esfumar esses pontos centrais no queixo. Esfuma bem, espalha bastante no nariz, tomando muito cuidado para não sair dessa linhazinha do ursinho, certo? Na testa. O segredo é esfumar, porque quando você colocar o pó, para ele não ficar o pó centralizado nessa onde você colocou o corretivo, certo? Então, você vai esfumar também bastante abaixo dos olhos. E não passa de mágico, apareço com tudo finalizado. Mas o segredo é esse, você só tem que ter paciência e esfumar bastante. Agora, com um pozinho, eu descobri há pouco tempo que minha cor vai ser pó banana mesmo, com um pozinho translúcido ou banana. Eu vou colocar nos pontos centrais onde estava o corretivo, nos olhos, abaixo dos olhos, no nariz, no centro da testa. E um segredozinho que eu aprendi é colocar da pontinha da orelha até a boca, o início da sua boca, para dar aquela afinada, ajudar a afinar o seu rosto com contorno. Então, você coloca também o pozinho aqui nos pontos centrais e abaixo aqui do pontinho da orelha até o cantinho da sua boca. Tô linda, né? Agora vamos com o contorno. No iniciozinho do começo da sua orelha, com os 2 dedos de distância, você vai contornar o seu rosto. No início vai parecer uma chibatada, mas é só esfumar e ter paciência que tudo dá certo no final. Você esfuma bastante, sem medo de ser feliz. Também você vai esfumar, depositar na testa, certo? Você vai dar aquela leve esfumada. O segredo é sempre esfumar, para não ficar aquela chibatada na sua testa. Com um pincelzinho pequeno mesmo de esfumar, eu vou fazer o contorno no nariz. Você começa no iniciozinho do ossinho do seu nariz até a pontinha dele. Para dar aquela levantadinha, você fecha a pontinha para levantar um pouquinho o seu nariz. Você esfuma um pouco, bastante na verdade, e cuidado para não ultrapassar, para não subir pro corretivo, onde ficou o ponto de iluminação, para não ficar um pouquinho estranho. Vamos também passar na papinha, pra não mostrar a papinha quando você for tirar uma foto, você ficar linda, certo? E
Agora, com um pincel de pó, você vai retirar todo o pó que você deixou descansando no seu ponto central. Esfuma, leva por todo o rosto, espalhando esse pó. Vamos agora com um pincelzinho de blush, faz aquele sorrisinho falciane. E na maçãzinha do rosto, você vai passar esse blush, levando para cima, dando aquela esfumadinha e levando para cima, ok? Vamos também com um iluminador. Eu pego um pincelzinho mesmo maior de esfumar e passo no ossinho, em cima da maçãzinha e esfumo. Você depende muito do seu gosto, se quiser colocar muito iluminador ou pouco iluminador, mas eu sempre coloco um tonto razoável. E com muito cuidado, porque o meu iluminador quebrou, vocês acreditam? Mas você esfuma, passa um pouquinho de iluminador em cima da maçãzinha, na pontinha do nariz também, nessa pontinha do nariz, e eu coloco também no meio, pra ficar os dois lugarzinhos iluminando. É um segredinho que eu aprendi. Nos lábios também e no centro da testa. Também é bom para iluminar, ok? Com um pincelzinho mais centralizado de esfumar um pouquinho menor, eu vou esfumar aquela sombra moca do início do vídeo, abaixo dos cílios inferiores. Eu vou pegar no cantinho lacrimal e ir em direção ao delineado, sempre esfumando, não chegando muito perto do ponto lacrimal, sempre esfumando para dar aquela suavizadazinha no final. No outro olho eu faço a mesma coisa, no iniciozinho do delineado, começo no iniciozinho do delineado e vou até e paro perto do ponto lacrimal. Eu não vou até o ponto lacrimal, sempre esfumando. Se você achar que ficou um pouco escuro, você pega uma sombrinha branca e coloca um pouco abaixo dessa sombrinha moca, que vai dar uma suavizada. Agora vamos com um pigmento. Esse meu pigmento é da cor champanhe. Eu coloco no ponto lacrimal e vou esfumar, vou espalhando esse pigmento para ficar bem chamativo. Faço isso no outro olho também, a mesma coisa, no ponto lacrimal e vou esfumando para espalhar esse pigmento para ficar um pouco chamativo. E esfuma bem. Agora, com máscara de cílio, eu vou aplicar nos cílios superiores bastante máscara de cílios para ficar aquele efeito boneca. Pode passar máscara de cílios no mesmo não, no outro olho eu faço a mesma coisa. Passo bastante máscara de cílio para dar aquela levantada nos cílios. Se você não tiver cílios postiços igual eu, passa bastante máscara de cílio, que esse é o segredo. Também coloco nos cílios inferiores bastante máscara de cílios, porque fica aquele efeito boneca, tanto em cima quanto embaixo. Pode passar máscara de cílios sem pena. Vamos agora para o batom. Meu batom, ele é líquido mate, um tonzinho meio rosado, só que nude. Eu passo em cima de uma linhazinha que tem nos lábios, pra dar aquele efeito bocão. Se a sua boca for um pouco pequena, é só fazer isso, passar em cima dessa linhazinha que você tem nos lábios, que ela vai ficar aquele efeito bocão. Seus lábios vai ficar maiores. E com esse batom, a maquiagem vai estar finalizada. Amores, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dê um like, se inscreve no meu canal. Então, até a próxima, tá? Tchau!